E aí, tudo bom? Por algum motivo que nem mesmo eu sei explicar, no final de 2024 eu assisti a primeira temporada de Drama Total. E enquanto eu assisti essa série, eu me lembrei de Island of Slaughter, que era uma audio horror de Drama Total. Sim, eu sei que pegar um desenho como Drama Total e fazer uma audio horror nisso é uma ideia completamente ridícula, mas ela, por incrível que pareça, deu muito certo, com essa U sendo uma das mais famosas de 2024. Beleza, mas por que eu tô falando dessa série 2 anos depois do sucesso dela? Bem, em 2026 eu queria fazer algumas histórias mais antigas de de horror. Tanto que até agora eu já falei de duas, no caso Swamp Fever e Como Treinar Seu Dragão. E esses dois vídeos deram muito certo aqui no canal. De verdade, obrigado por isso. E deixando tudo isso bem claro, vamos pro vídeo. Primeiro eu vou recapitular um pouco do que é Drama Total, e principalmente quem é Chris MacLean. Drama Total, Ilha dos Desafios, é um desenho sobre um reality show apresentado por Chris MacLean, onde vários jovens são colocados em desafios para no final um deles ganhar o prêmio. E uma coisa que vocês precisam saber sobre esse desenho é que ele foi criado na intenção de ser uma paródia de reality shows. Então todos os personagens daqui são completamente exagerados para serem engraçados, principalmente o Chris MacLean, que é representado como sendo um apresentador ganancioso que não liga para colocar seus próprios participantes em desafios extremamente perigosos, se isso vai trazer audiência para ele. E em Island of Slaughter, essa ganância toda vai ter o seu preço. Na AU, a história começa quase idêntica ao desenho original, com Chris MacLean levando todos os participantes para a ilha onde os desafios vão ocorrer. Porém, sendo alguém que não liga muito para a segurança do seu programa, o Chris MacLean não explorou a ilha antes de começar o programa, pois se ele fizesse isso, iria descobrir que já tinha alguém naquela ilha, um ser que a história apenas chama de O Homem da Floresta. Esse tal Homem da Floresta, em menos de 2 dias, começou a emboscar e matar todos os participantes do desafio. E assim que percebe a presença de um possível assassino na ilha, o Chris MacLean e toda sua equipe metem um pé e deixam os jovens à mercê do assassino. Depois de fazer essa covardice, o Chris MacLean sumiu completamente do mapa, porque ele sabia que no minuto que os pais daqueles adolescentes percebessem o sumiço dos seus filhos e avisassem a polícia, ele ia estar muito ferrado. E durante um mês inteiro, ele conseguiu se safar da polícia, que também não estava conseguindo descobrir a localização da ilha onde o programa aconteceu, já que até isso o Chris MacLean conseguiu esconder. Porém, depois de todo esse tempo, o Chris MacLean, juntamente com mais 2 pessoas, voltaram até a ilha. Não se sabe se ele voltou para a ilha por culpa do que ele fez ou para limpar a barra dele. O importante é que ele voltou. E uma coisa estranha é que no momento que ele pisa o pé na ilha, uma voz misteriosa começa a questionar o porquê dele ter voltado, se foi por arrependimento ou por ego. Essa voz vai ser o narrador dessa história, e em todo momento ele vai atormentar o Chris MacLean sobre todos os erros que ele cometeu e principalmente sobre todas as pessoas que ele indiretamente matou. Assim que caminha um pouco, o Chris MacLean ouve um narrador mencionar o nome do Ezequiel, que era um dos jovens que participou da Ilha dos Desafios, e ele é descrito como sendo um rapaz criado e educado dentro de uma fazenda, sem muito contato com outras pessoas. E na AU, o narrador menciona que uma das poucas atividades ao ar livre que o Ezequiel praticava era brincar de esconde-esconde com seus pais. E nesse momento o Chris começa a ouvir alguns sussurros vindo de vários lugares, como nos quartos, na cozinha e até mesmo dentro de um oco de uma árvore. E ao seguir essas vozes, o Chris encontra os pedaços do Ezequiel, que quando juntos formam essa imagem do coitado, que tinha sido completamente picotado pelo Homem da Floresta. E essa figura é só a primeira de várias. Depois de ver a cena do Ezequiel, o Chris MacLean caminha mais um pouco e ouve a voz do narrador que pergunta se ele não tinha a sensação de que tinha alguém observando ele. E quando o Chris olha para trás, ele vê a Lindsay morta olhando para ele. O Chris fica com medo e foge dela. Porém, quanto mais ele foge da Lindsay, mais perto ela fica dele. Até que o Chris chega à beira de um penhasco, com a Lindsay ainda na cola dele. E bom, falando um pouco mais dela, no desenho a Lindsay era aquele clássico estereótipo da loira burra, que sempre confiava muito nas pessoas e sempre acabava sendo enganada por outro participante. Porém, a pior pessoa em quem a Lindsay confiou foi no próprio Chris MacLean, que abandonou ela e os outros em uma ilha com um assassino à solta. Assassino esse que atraiu a Lindsay até a beira de um penhasco e a empurrou. Agora de volta à ilha, o narrador diz para o Chris que ele pode pular, pois não importava se ele caísse na terra ou na água, ele de qualquer forma iria morrer.
Sadie e Kate eram duas amigas que eram extremamente grudadas uma na outra, em um nível que elas até mesmo se vestiam igual. E vendo esse grude todo, o Homem da Floresta tem uma ideia. Ele captura as duas e obriga a Sadie a ver a amiga que ela tanto ama sendo brutalmente devorada por lobos. E logo em seguida, ele também mata a própria Sadie. E o Chris MacLean, depois de sair daquele problema com a Lindsay, encontra o corpo da Sadie coberta de rosas. E é bem irônico que alguém que viu a própria amiga ser morta tenha os seus olhos agora cobertos por uma coisa tão bonita como uma rosa. Em drama total, o Justin é um estereótipo de um galã, um cara bonitão que deixava todas as mulheres apaixonadas pelo seu rosto. Quando foi encontrado pelo Homem da Floresta, ele fez questão de arrancar o rosto do Justin antes de matá-lo. E quanto ao Chris MacLean, o narrador aconselha que ele não olhe muito para espelhos, pois ele pode ver o que um dia foi o rosto de um homem bonito. A Beth era uma das participantes mais bondosas e gentis do programa. E mesmo quando o Chris MacLean abandonou todos eles, a Beth continuou tendo um pensamento positivo de que um dia tudo iria voltar ao normal. Porém, o Homem da Floresta não gostou nem um pouco disso. E quando o Chris MacLean entra dentro de uma cabine, ele ouve alguém batendo na janela. E quando ele olha na direção da janela, vê a Beth ao longe olhando para ele com um sorriso largo e olhos arregalados. E quando o Chris se vira para chamar os dois caras que tinham vindo com ele, a Beth chega mais perto e fica com o rosto pressionado na janela. E mesmo sangrando, ela continua sorrindo. E com medo, o Chris começa a se afastar lentamente da Beth, até que ele sente que tem alguém respirando no cangote dele. E a Beth pela janela fala: "Não se vire." Segundo o narrador, o Chris MacLean nunca viu o Tyler como uma pessoa. Para ele, o Tyler era só um atleta burro, mas ele também tinha sentimentos, e um deles era o medo de galinhas. Por sorte, o assassino não quis usar esse medo para poder atormentar o Tyler. Ele só matou ele e jogou o corpo dele em um chiqueiro de porcos. Melhorou muito a situação, hein? E enquanto andava pela floresta, o Chris começa a ouvir vozes vindo das profundezas da floresta. E o narrador aconselha o Chris a não seguir essas vozes. Enquanto caminha pela floresta, o Chris MacLean começa a sentir gotas de chuva caindo, e ele olha para as estrelas. E quando o Chris finalmente consegue sair da floresta com vida ainda, o narrador parabeniza ele por sobreviver e pede para ele fingir que as gotas de chuva não eram as lágrimas do Tyler e para ele também fingir que ele não viu o rosto do Tyler encarando ele no céu. Noah é descrito como sendo um rapaz que sempre quis que as pessoas o deixassem em paz, e essa sempre foi a principal personalidade dele. Porém, aqui em Island of Slaughter, essa foi a ruína dele, já que ele foi deixado sozinho para ser pego e afogado pelo Homem da Floresta. E nesse pedaço, o narrador ironiza o que aconteceu com Noah com a situação atual do Chris MacLean, já que ele, por conta própria, foi abandonado nessa ilha para ser atormentado pelo seu próprio passado. E nesse momento, o Chris percebe que ele chegou perto de um lago, e de dentro desse lago surgiu Noah, que solta um zumbido agudo que começa a meio que hipnotizar o Chris MacLean para entrar dentro do lago. Mas o narrador avisa pro Chris se afastar dali bem devagar, ou ele também seria puxado para dentro do lago. Bridge era uma surfista, e tal qual, ela amava o mar, pois aquilo trazia paz para ela. Então o Homem da Floresta, vendo isso, pegou ela e a queimou viva. E chegando perto de uma fogueira, o Chris MacLean vê o rosto da Bridge no meio das chamas. O narrador diz que o Chris MacLean sentiu uma vontade imensa de ir para cima dela. Porém, segundo o próprio, não é bom ir para a luta, você não sabe se pode vencer. Principalmente se essa luta for contra alguém que, se você perder, você já era. Dessa vez nós não temos uma, mas duas vítimas. Uma delas é o Owen, um gordinho gentil que adorava comer, e a outra é o Gale, que era um cara tranquilo que adorava festas. E quando o Chris MacLean chega perto de uma tenda clínica, ele ouve barulhos vindo de dentro dessa barraca. E quando ele olha pra dentro, vê o Owen e o Gale costurados um no outro. E o narrador comenta que um deles sente dor e fome, e o outro olha fixamente pro Chris, que ele deve dar alguma coisa para eles comerem e precisa ser logo, pois o festeiro já tá ficando sem paciência com ele e o gordo tá faminto.
Devon Joseph, ou só Desota, era um cara bondoso que amava duas coisas, animais e a sua mãe. Tanto que, segundo o narrador, quando ele foi empurrado de cima de uma ladeira pelo Homem da Floresta, a última coisa que o Desota pensou foi na sua mãe. E vendo isso, o narrador comenta que além de maltratar os seus próprios competidores, o Chris McClean também tratava mal todos os animais que viviam na ilha. Mas, agora morto, o Desota voltou como um tipo de espírito protetor de todos os animais que um dia foram vítimas da loucura do Chris McClean. E agora, Chris, você está pronto para encarar as presas do Rei da Floresta? Trent era um cara apaixonado por músicas, e o Homem da Floresta sabia disso. Então ele matou e costurou o corpo dele com cordas da sua guitarra em uma posição em que ele ficasse sempre tocando. E nessa pose ele tocava uma música calma e relaxante. Mas assim que o Chris McClean encontra ele, o tom da música sobe, dando uma leve dor de cabeça no Chris. É como se estranhamente ele soubesse que quem tinha acabado de chegar ali era o homem responsável por destruir a vida dele. Harold era um garoto que amava artes marciais, e pensando que poderia ganhar do Homem da Floresta em um mano a mano, ele tomou uma briga com ele e infelizmente perdeu e foi morto. Coitado. No tempo atual, o narrador guia o Chris até um armazém abandonado. Ele fala que o Chris McClean sempre conseguiu tudo o que ele queria, como se o mundo inteiro girasse em torno dele. Mas agora ele poderia pegar o que ele quisesse lá dentro. Porém, assim que ele pega alguma coisa, ele ouve um chiado vindo da TV. A cara do Harold aparece junto de uma tela de Game Over. E essa cara do Harold fica encarando ele por alguns minutos até que ela some, deixando o Chris McClean ainda mais perturbado. Courtney era uma garota que tinha o sonho de ser advogada, e ela até tinha talento para isso, e tanto que o narrador até comenta que ela seria a pessoa ideal para proteger o Chris McClean nessa situação que ele se meteu. E no meio de um palco, o Chris encontra o corpo da Courtney com os braços e pernas presos por cordas. E bem ali, caso o Chris falasse qualquer coisa que não fosse a verdade, ele ia ter um final bem feliz. Heather é a grande vilã de Drama Total, sendo uma mulher fria que não ligava para caso ela precisasse manipular ou enganar os outros competidores. E com essas características, muitos podem até pensar que ela teve o final que merecia. Mas não, assim como o próprio narrador comenta, a Heather, assim como os outros, era só uma pessoa que queria ganhar o prêmio e ter uma vida melhor. Inclusive, segundo o narrador, a Heather sofreu igual uma criança enquanto o Homem da Floresta decapitava a cabeça dela. E quando chegou na cozinha, o Chris McClean ouviu um ruído vindo de dentro da geladeira. E quando ele abre a porta, vê a cabeça da Heather pendurada pelos cabelos olhando para ele. Mas, Chris McClean, quais são suas últimas palavras? Me fala, você realmente pensou que podia fugir dessa vez e evitar as consequências de novo? Que idiota! Esse é o seu castigo, Chris. Então apenas fique calado e aproveite o seu novo lar. Agora vamos para as teorias. Bom, eu pessoalmente acredito que esse tal de Homem da Floresta não seja uma pessoa real. Isso fica bem claro com vários dos participantes que foram mortos, mas ainda estão vivos. Vejam bem, algumas mortes como a da Heather podem ser bem impossíveis. Eu facilmente consigo imaginar um serial killer decapitando uma pessoa e escondendo a cabeça dela na geladeira. Porém, outras mortes como a do Tyler não fazem o menor sentido. Tipo, como que alguém conseguiu esticar a cabeça e o pescoço dele? Mas bom, então quem fez isso com os participantes? Simples, a própria ilha. Vamos lá, no começo da história, é dito que enquanto o Chris McClean estava foragido, a polícia tentou procurar a ilha em que o programa aconteceu para ver se eles conseguiam encontrar o corpo dos adolescentes. Porém, mesmo depois de um mês, eles ainda não conseguiram encontrar a localização dela. E isso é bem estranho, já que na própria série a gente vê que a ilha fica quase do lado de uma cidade. Como que eles não conseguiram encontrar ela? Bem, a resposta é bem simples. Nesse universo de Island of Slaughter, a ilha é algum tipo de entidade que, quando viu o que o Chris McClean fez com todos os animais e a natureza dela, decidiu fazer uma espécie de retaliação
encontro próprio, que começou com ela atrapalhando todo o reality show. E com medo, o Chris McClin fugiu e abandonou todos os participantes para morrerem. E quando ele retornou para a ilha, ela começou a puni-lo com a imagem de todos os jovens mortos por eles aparecendo para poder atormentá-lo. E o tal narrador é nada mais que a própria ilha torturando ele mentalmente até o final, onde a ilha o leva até as profundezas, onde a gente não sabe o que vai acontecer com ele, mas com certeza vai ser algo bem horrível. E bom, o vídeo foi esse, obrigado por ter chegado até o final, o resto está na descrição e tchau!